Desculpa, gente. Bom, então nós estamos começando hoje o nosso 180º encontro. Provavelmente o nosso amigo Victor está cruzando os ares aí, não deverá participar hoje, mas a gente pode ter uma surpresa. Nossa amiga Nora, transmitindo através de um outro device, parece que ainda não conseguiu encontrar ali a melhor posição, mas o importante é o conteúdo e isso ela tem de sobra. Tem também aqui comigo o meu xará, Marcelo Gutermann, nosso operário padrão, e ele, né? A nossa fonte de saber, o nosso decano do Papo de Boteco, né? E agora do de tudo um pouco, o meu amigo, cabeça inchada, dado o resultado do Grêmio na noite passada, Márcio. Márcio, sempre fica uma dúvida no ar. É Márcio Herve ou Márcio Hervé? Hervé. É Muito mais. francês. Acho que Esquece o H e fala o resto e lembra que acento agudo em francês é Hervé. É nossa, aquele que égalité, É como do paternité e Tintim. Márcio Hervé. Pronto. Como do Tintim. é É, isso. Bom, é, então aí começando a entrar na reta final das Olimpíadas, né? E o Marcelo Gurtemann, que tinha feito um estudo sobre as nossas conquistas olímpicas, parece que acertou na quantidade, mas nem tanto na qualidade, não sei, vou checar isso aí. Mas ele nos propôs uma reflexão, né, em relação à Olimpíada. Nós vamos encerrar as Olimpíadas frustrados ou as coisas caminham dentro do esperado? Eu vou começar pelo Márcio, que é um amante do esporte, particularmente do voleibol, acompanha com afinco. Márcio, para você, está dentro do esperado ou a Olimpíada caminha ao seu final com algum gosto de frustração? E aí eu expando, né? Não necessariamente em relação à performance da equipe brasileira, mas à Olimpíada propriamente dito. não, a Olimpíada, como sempre, né, tem momentos espetaculares. Eu não sei se vocês viram hoje. Depois eu vou falar do Brasil, mas eu vi no final da tarde a semifinal do basquete entre Sérvia e Estados Unidos. E foi quase uma zebra gigantesca. A Sérvia estava ganhando, né? No último quarto do jogo, a Sérvia estava ganhando por 13 pontos de vantagem. O pessoal dizendo, olha, e a Sérvia tem um cara que é da NBA, que é o Jokic, né? E, cara, incrível. Resumindo, os Estados Unidos viraram o jogo no último quarto e ganharam por 4 pontos de diferença. Mas foi um jogo espetacular. Então, ou seja, os caras são humanos e dá para ganhar deles, é possível ganhar deles, né? Mas foi sensacional. Então, como toda Olimpíada, está entregando Ô, momentos. Márcio, e o Oi, basquete na Sérvia é uma paixão alucinante, né? é, As imagens que se tem dos ginásios na Sérvia são coisas assim que não se reproduzem em nenhum lugar do mundo. Tamanha paixão do povo sérvio pelo basquete, né? na verdade, a Iugoslávia, quando era Iugoslávia ainda, era uma das grandes seleções do mundo, né? Depois separaram. E a Sérvia talvez seja das repúblicas que sobraram a que mais gosta de basquete. Enfim, grandes momentos da Olimpíada. Agora, quanto à frustração, realmente, olha, eu, naquela enquete do Gutermann, eu chutei 20 medalhas para o Brasil, sendo 5 de ouro, né? E as 20 medalhas ainda está, porque nós já temos, se eu não me engano, são duas 17. Olimpíadas, nós já temos 17, né? Isso 17. incluindo Não, as que ainda não foram entregues, né? Ou seja, a final do futebol e a final da dupla de praia, isso, né? eu acho que é 17 É isso. sem incluir a Não, coisa, não. tá vendo? Nós temos 15. Nós temos 15, 15 e 15, essas duas 15, estão garantidas. 15. Nós E temos Essas duas 2, 15, garantidas, por né? enquanto nós Então, temos 15 medalhas, sendo duas de ouro, cinco de prata, oito de bronze, e obviamente já tem medalhas garantidas, né? Das finais ou disputa de bronze que o Brasil vai estar presente. é. De bronze ainda não é garantido, né? Mas não, É, duas garantidas. verdade. É. eu acho que as 20 eu acho que até chega, mas 5 de ouro não vai chegar. A chance é pequena, Porque né? A precisa chance ganhar o futebol feminino, que é tipo azarão. Eu acho que o vôlei de praia até ganha, né? E vai para três. Aí a gente precisa o Pio, que não parece que não está no melhor momento. O Alan dos Santos, né? Que seria um cara forte por 400 com barreira, mas o Isaquias também parece que não está lá
no melhor momento, talvez se bobear não ganhe nem medalha. Então, aí tem ginástica rítmica. O ano passado o Brasil a quarto, pode ser que, né, belisque com bronzezinho, mas aí é bronze. Bronze capaz que chegue. Então, acho que 20 acho que ainda chega. Mas ouro é 3. Vai ser 3. Acho que é vôlei de praia e acabou. Agora, fica aquele negócio, né? Sempre acontece, por exemplo, esse cara do Taekwondo, ninguém sabia quem era, de repente o cara belisca, sempre acontece essas coisas. Agora, os esportes que beliscavam muito, beliscaram mais ao longo desse tempo, né? O judô fez uma performance boa, é, trouxe 4 medalhas. O boxe, que vinha desde de 4 Olimpíadas, vinha sempre ganhando alguma coisa, ficou num bronze só, né? O natação, a gente não Fiasco. passou nem perto. Fiasco total. A única que passou perto foi a Ana Marcela, que ficou em quarto, tudo bem. E atletismo também, só o Pio. O Pio, eu acho ele parecido com o Tem um Davidson. cara do salto triplo que ele classificou com a Aí quinta melhor classificou para marca. Vai que. E vai tem que. um cara. É difícil achar que vai ganhar ouro, né? Mas vai que dá um bronze. E tem o cara do dardo que entrou com a sexta melhor marca também, arremesso de Não, dardo. não, mas já foi, já Cara- foi. Ficou em Ah, já foi? 13º. Perdeu. Já foi. Ah, Décimo então já primeiro. foi. Não, não foi. Então, só tem Então esse danou-se. cara de salto triplo e o Pio. O Pio eu acho ele parecido com o Davidson. Ele me parece um maluco igual o Davidson, né? Ele faz umas coisas, ele está em primeiro, aí ele diminui o ritmo, ele parece meio doidinho, cara. De doido a gente espera tudo, né? Pode ser que seja o campeão, pode ser que. Mas eu não senti firmeza também. Mas, enfim, É. no Mas você geral, vê que você tem um exemplo aí do Noah Lyles, que o pessoal tá falando, ele não foi bem na semifinal e na eliminatória, mas né? Não sentiu firmeza. Chegou lá dos 100 metros, ele pulverizou. Vai é, que acontece com o isso Pio, tudo né? Mas a acontece. princípio, tudo que ele vai brigar por ouro, É. né? Mas, Não tá enfim, dando sinal. Mas a enfim, prova eliminatória ele tirou o pé monstruosamente no final, né? não, e ele ficou em terceiro, quer dizer, só os 2 primeiros classificavam. Ele ficou em terceiro dependendo do tempo dos outros. Ele correu um risco absurdo ali. Quer dizer, por isso que eu digo que o cara é meio doidinho, sei lá, porque era só ele se manter em segundo já estava garantido. Mas, enfim, pode ser que seja, pode ser que não seja. O resto está indo bem. O Caldeirão podia ter ganho alguma coisa. O Brasil, a gente vive muito aí de espasmos, né? De um ou outro cara que, de repente, né? Mas essas modalidades todas aí que dão muita medalha, nós não temos investimento nessa área. Então, o vôlei, que Mas eu acho assim, que foi. se você olhar o copo meio cheio, se você olhar o quadro de medalhas, os Estados Unidos eles computam o quadro de medalhas pelo total de medalhas, por razões, É, obviamente. Mas você pensa que o quadro, pensa no total de medalhas, que são os caras de todas as modalidades esportivas, que são os 3 melhores do mundo, né? Se você olhar o Brasil no total, porque a gente fica muito lá no bronze e tal, no total a gente está em 12º. que é a A gente nossa fica em décimo função, segundo. que é a Mas se você nossa olhar função. os 11 que estão na nossa frente, só tem países desenvolvidos, além da China, que é o. Mas é tudo gente, né? Gente que está de bem com a vida e tem tempo para fazer outras coisas, como praticar esportes, qualquer que sejam as modalidades. Então, lá no pedal, eles jogam tudo. Então, dentre os não desenvolvidos aqui, né? Dentre os países que estão na meiuca para baixo, ia falar, mas tem muita gente aqui. Tem muita gente na Indonésia, tem muita gente na Índia, tem muita gente na Nigéria, tem muita gente por aí, né? Tem muito país com população até grande. Então, se você olhar desse ponto de vista, a gente é o primeiro dos últimos, assim, tirando os ricos, né, os caras Verdade. desenvolvidos, né? Tem uma 12, 14, vai fazer umas 20 medalhas, a gente vai dar uma beliscada, que algumas modalidades nós temos uma certa tradição, né? O judô, você pode esperar qualquer coisa, o judô você vai trazer medalha. Agora a ginástica artística entrou nessa onda. Então, vai beliscando uma aqui, outra colar, acaba não sendo um papelão. É que o pessoal fica cobrando que o Brasil é muito ruim. Isso
que ver qual é o nosso lugar no mapa. O que que nós somos bons assim? Nós somos bons em educação, nós estamos tudo na meiuca dos rankings. Então, assim, não chega a ser tão ruim, eu diria, tá? Não, eu até Eu diria, acho que. ô, Vitor, É, eu diria que tá na meiuca é até uma certa generosidade sua, né? Porque nos rankings de educação, a gente tá ali no meio da Série C, Na né? rabeira. É. Então, se for olhar por esse aspecto, assim, se tira os 11 que estão na frente do quadro total, desses México, dá uma olhada nessa galera aí que está É, no na do verdade, nosso nível. A gente fica acima. nós estamos hoje em 18º. Estão na nossa frente aqui, deixa eu ver, peraí. Eu acho Eu tinha, impressionante a Austrália estar na frente. Tem ó, 22 milhões de Natação, habitantes. natação, natação. É. Os caras. Mas eles É estão que aí. muito. Tem que ver a renda per capita. Não, é, não, tudo, educação, tudo, mas assim, Isso. gente, são 22 milhões de australianos só. Certamente Bom, tem mais Mas é gente que. então ouro do que pega a gente. Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem Então, 5 ouro. 5, Então, 5 milhões de esse é exatamente. o ponto. habitantes. Você sabe o que Mas, acontece? Hum, Eu vou concordar plenamente com o Vitor aqui. Você pega o México tem 4 medalhas. Pega a Argentina tem 2 medalhas. O Chile tem 2 medalhas. O Chile é pequeno, ok. Mas vamos pegar México e Argentina. Ah, não, o México tem metade da população do Brasil, mas tem 4 medalhas, nenhuma de ouro. hum. A Argentina tem soma a um terço Argentina da com o México. população brasileira, tem 2 A Argentina medalhas. tem 2 medalhas, né? 2 medalhas. Uma de ouro, o cara lá da bike. Então, assim, é que nem comparar quando a gente fazia a estatística lá da Covid, pô, né, a velocidade da vacinação. Então a gente fazia, pô, o ranking, quem está vacinando mais, quem está vacinando É, menos. Quem está vacinando mais é país rico. Claro. A gente não está, comparado com o México, com a Argentina, com A Índia que é um a Série fenômeno, B. né? a- A Índia que é um fenômeno, né? Apesar deles terem CEOs de inúmeras grandes companhias, né? Mas no Então, mas esporte é que ele propriamente mas é que é tanta gente que acaba, ó, tem uma elite, né? Então eles têm uma elite, um Brasil de elite, né? Mas esse é um outro mas ponto, você que é vê, a mas questão o caso da da Índia, eles distribuição de renda. só tem 5 medalhas, né? Só tem 5 medalhas, apesar de ter Nenhuma de lá um ouro. bilhão e meio de habitantes. então, por isso que Então, eu não acho que seja tão ruim. quem é que tem medalha? Quem é que tem medalha? País rico, alta renda per capita e país da antiga União Soviética, né? Esses Mas são menos do que já os teve. não, A menos, menos. e que traz uma tradição, né? Então você pega uma Romênia, uma Hungria, A própria Ucrânia, né? essa Sérvia, né? Ucrânia, todo esse pessoal, ele traz aquela tradição, né? Do esporte da antiga União Soviética, Mas sabe que um era país pau que a me pau com chama os Estados Unidos. um país que me chama atenção em termos de conquista é a Coreia do Sul, né? Então, Coreia do Sul é um que se meteu no meio dos porque hoje é um país rico. Isso. É. Hoje É. é um país rico Você e vê que tem a uma Coreia do população Sul, relativamente grande, apesar da né? Grã-Bretanha É. ter bem mais medalhas no total, mas, por exemplo, em termos de medalhas de ouro, a Coreia do Sul se equivale à É. Grã-Bretanha. Então, mas eu acho que essa análise de medalha de ouro, a medalha de ouro, ok, é uma medida de sucesso absoluto, mas é aquela coisa, você está entre, sei lá, os 5 primeiros, a diferença entre o quinto e o primeiro, normalmente nesses esportes, é detalhe. Sim. Sabe o que eu acho que poderia Eu ter? acho que Que é para uma sugestão. essas. A contagem das medalhas não deveria ter um peso? Por exemplo, uma medalha de ouro vale 3, uma medalha de prata vale 2, e a medalha de Mas bronze tem. vale 1, de tal forma que você conseguisse fazer um ranking por peso. Porque, por exemplo, tem um ranking que leva em consideração só as medalhas de ouro. Então, se você tiver 3 medalhas de ouro, o outro país tiver 20 de bronze e 20 de prata, quem tem 3 de ouro está na frente. Não me parece muito razoável. Mas a contrapartida é que também ignorar a excelência máxima, devia ter um ranking assim por peso, né? Pode Mas ser, você sabe que não existe um critério, não existe um critério oficial. Para mim era 3-2-1 Adotou-se, invertido. Para mim é 3-2-1 invertido. mas mesmo esse critério de medalha de ouro não é oficial. O pessoal usa, mas não é que ele seja oficial. Você pode Aqui nos adotar o Estados que você Unidos, eles quiser. usam o total de medalhas. Eles usam o total. Não querem nem saber. Eles usam o total. Obviamente, se tivesse mais folga no ouro, eles poderiam mudar. Mas não, Agora depois, eles já, agora,
Agora depois eles já estão na tem um frente ponto, por qualquer critério, tem, né? tem um ponto que também não pode ser desprezado. É que existem esportes que dão uma medalha, vôlei Isso. e tal. Esses dias eu vi alguém falando, se a Rebeca Andrade fosse um país, ela saiu com 4 medalhas, se eu não me engano, né? Um Foi. ouro, uma prata, ela É, está na frente de um monte de país. O Michael Phelps ganhou 28 medalhas de ouro. Acho que é mais que, é quase tanto quanto o Brasil. Então, tem esportes que dão mais medalha e o pessoal, né, olha mais para esses esportes também. Então, você tentar fazer um ranking assim justo é muito difícil. É É. muito difícil, é Ô, né? verdade. Nora, e para você, Muito Nora, você complicado. acha que a performance do Brasil e as Olimpíadas em geral foi uma frustração? Está dentro de esperado? Está melhor? É que assim, eu leio muito o que o Guterman escreve, né? Então, eu não estou surpresa. Ele tinha feito aquele texto sobre quantas medalhas tem um país quando ele cedia os Jogos Olímpicos, né? Nas Olimpíadas seguintes, ele ainda também está bem, e depois ele cai, né? Eu não me lembro exatamente os números, Exatamente, foi assim, isso mas mesmo. era exatamente isso, né? Tá, então eu não estou surpresa. Eu confio no meu guru aqui. Eu acho assim, ele já tinha dito isso que ia acontecer. Então, no caso do Brasil, eu só fiquei um pouquinho desapontada em algumas modalidades que eu achava que o Brasil estaria melhor. Tá? Mas, por exemplo, hoje eu vi o jogo de vôlei, o vôlei feminino, né? Aliás, esse é um problema que eu tenho. É muito esquizofrênico, você acompanha 15 dias de um monte de esportes ao mesmo tempo, né? Então, você está vendo um A negócio e não a ser que transmissão você corta, seja, vai para outra sim, coisa. a não ser que seja o nosso amigo Guilherme Moraes, né? Nossa, não, mas eu também eu vejo os melhores momentos, eu vejo os drops lá que ele posta, aí eu também estou um pouco mais Porque informada, mas eu eu acho que a gente não podia sei como até é que dar ele uma consegue. dica. A gente podia até dar uma dica pro Gui fazer a Gui TV, que o Cazé fez lá no YouTube, ganhou uma grana. Ah, começa a transmitir da sala da casa dele Ah, lá, a ah, gente já garantia ali um É mínimo para ele. verdade. Porque, porra, ele é acompanha uma boa. tudo, né, cara? Muito legal. Tudo, 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 tudo. Não, eu não consigo. Mas, por exemplo, hoje vendo o vôlei feminino, eu esperava um jogo melhor, sabe? Assim, não sei. Foi agora Concordo. vai brigar pelo bronze, né? O Márcio certamente pode falar mais do que eu Erros sobre isso. infantis ali, nossa, o negócio Nossa, numa seleção de alto nível não dá. angustiante, O que angustiante. que é Aliás, no o futebol Xará? feminino Desculpa, eu não também. entendi. Alguns erros infantis, assim, erros de E- principiante, eu acho que eles estavam nervosos, não sei. Então, eu acho que aí a gente volta naquilo que o Carlos Loyola tinha comentado, da necessidade de um apoio psicológico nos times, um psicólogo, alguém, para dar esse acompanhamento. Porque, às vezes, eu acho que não é um problema técnico, não é falha técnica, tá? Nas competições, mas é o psicológico que funciona. Hoje O no Diego vôlei, Hipólito para é mim, um foi caso nítido isso. clássico, né? Ele sempre É, teve uma carreira em que ele foi muito bem nas competições específicas, mas na Olimpíada dava um branco nele, né? é. Eu É, acho eu que talvez tentei, seria o Temos, caso de trabalhar mais esse lado. deve aí ter tem, um, tem um componente psicológico, assim. aí tem, enfim, tem um monte de teorias a respeito disso, tá? Mas eu tenho a minha, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, se você pegar essas jogadoras do Brasil, são experientes, jogam fora do país e tal, mas eu não sei, por exemplo, você vê quase sempre, né? Quando vem uma equipe americana, perdão, estadunidense, quando vem uma equipe estadunidense, quer dizer, eles têm por trás deles, né, uma mentalidade ganhadora, uma mentalidade assim, que é diferente. Nós, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que o maior inimigo do brasileiro é o brasileiro. Hoje eu briguei com uma pessoa lá na rede do pessoal do vôlei, né? Porque tem um grupo do Facebook que eu frequento lá. O pessoal comemorou. Fulano é uma merda. Zé Roberto é um idiota. Quer dizer, é assim que se fala. E, pô, elas carregam, eu acho, aí o medo de errar é grande e o medo te leva a essa posição. E o vôlei tem uma coisa bem específica do vôlei que eu pratiquei, eu sei.
é um esporte sem contato físico. Então, por isso que é proibido, né, na regra do vôlei, sacanear o adversário, né? Você faz um bloqueio, você não olha para a cara do outro, seu babaca, não Na passou. regra, né, Marcião? Porque na verdade não é bem assim, né? Não, não, mas o pessoal toma muita conta disso. O pessoal olha muito para isso, né? Mas tem E umas dá cartão. trocas de. Mas, Márcio, tem umas trocas de olhares, né? Ah, mas troca de olhar aí, pô. Se for proibir isso Não aí, pode, não pode aí ter, não pode complica, né? ter, como é que fala? Manifestação Explícito, né? verbal, né? É. E, e isso é interessante, porque, por exemplo, no futebol, no basquete, que é jogo de contato físico, se você fica puto uma hora, você fica nervoso, você dá uma trombada em alguém, você dá uma chegada em alguém, aí a adrenalina, né? No vôlei não tem isso. Você tem apenas que começar no próximo ponto. É um jogo de altíssima precisão. A diferença do levantamento bem feito com um levantamento mal feito é 3, 4 centímetros, né? E aí eu acho que, concordo com você, teve erros inadmissíveis e os outros times normalmente não cometem, isso é verdade. Mas mesmo assim a gente já tem muita medalha de ouro aí, ganhamos muitas vezes. Claro. Não, eu acho, assim, essa mentalidade vencedora, eu acho que no caso do vôlei, a gente tem, né? Aí Porque tem, a história mostra, né? É uma escola muito Mas vencedora. o O feminino Xará, ainda não ganhou ouro na Olimpíada, né? bom, a ganhou, coisa rodou, rodou, rodou. Ganhou? ganhou dois, Não ganhou o Mundial. 2008, Não Acho que foi ganhou o em Mundial, Londres, né? então. não, ganhou a Olimpíada, 2008, Não, mas 2012. então foi o Mundial que não ganhou. Né? Mundial não. Feminino não ganhou Ah, mundial. tá. Isso. Bom, Xará, Tá que Escolhi. nem o rodou, rodou, Palmeiras. rodou. Nós estamos no rodízio aqui. Agora quem vai ficar aí no saque é você. Quero que você fale aqui o que você está achando, se tem tá frustração dentro do esperado, a própria Olimpíada como um todo. O que você tem achado? Então, foi o que eu comentei. Eu acho que eu tinha. É engraçado, né? Eu coloquei o quadro de medalhas, né? Eu projetei o quadro de medalhas e coloquei 7 para o Brasil de ouro e 20 no total. Por que 7 de ouro? Porque eu fiz a média das últimas 3 Olimpíadas. E me esqueci da regra que eu mesmo tinha colocado, que era, bom, os países que não têm tradição, quando sediam, vão muito bem, até tem um rebote disso na Olimpíada seguinte, e depois volta à normalidade. Eu acho até que a quantidade de medalhas mostra que a gente conseguiu, de alguma maneira, manter um certo nível. Eu acho que o ser ouro ou não é meio que um pouco de sorte, um pouco de psicológico, enfim, tem uma mistura de coisas aí Especialmente e levando você em não conseguiu. consideração, né, Xará, que, por exemplo, é, coisas como o próprio voleibol, que tradicionalmente o Brasil vai bem, não tem ido bem, e a gente ainda tem mantido um número de medalhas, eu acho que já acaba sendo algo positivo, né? Bom, Mas boxe foi mantivemos, mal. mantivemos medalhas porque entraram categorias que antes não estavam, que a gente foi beneficiado por ter muito praticante e ter um certo apelo, tipo skate e surf. Foram 4 Mas medalhas. o skate já estava na Olimpíada passada, né? Então, É, não, a mas é algo que não repetição, tinha há 2 Olimpíadas, né? há duas Começou na Olimpíadas não passada, tinha, isso é verdade, né? isso é verdade. Então, a gente acaba ganhando Então aí isso algumas acaba repondo. Nós vamos adicionais, sempre né? ter uma medalhinha nesses esportes. Sempre Isso, vai pintar uma surf, medalhinha né? porque É isso muita mesmo. gente. Pelo menos umas 4 aí você consegue. Ok, é verdade, normalizando por isso, mas eu não sei, aí teria que fazer um estudo de quantas medalhas a gente tinha, né, sem esses esportes e tal. Mas eu não tô, Mas assim, tudo eu bem, acho mas que eles faz parte, eles nós estamos entraram na ali, Olimpíada. é assim, eu não sei como é que é acompanhado, como são acompanhadas as Olimpíadas em países como, sei lá, Argentina ou México, para colocar aqui países que estão mais ou menos no mesmo nível socioeconômico, né? Aqui a gente acompanha o tempo inteiro, né? Porque a gente tem atletas competitivos em praticamente todas as categorias de esporte, né? Então, eu vejo isso assim, considerando que, do ponto de vista de investimento, a gente depende de clubes particulares e do exército, né? Porque se dependesse do governo, não ia sair nada.
me parece que a performance está ok. É Eu isso. acho que a Nora quer falar como é que se acompanha É, a Olimpíada na Argentina. Tirando o hóquei, tem exatamente. alguma coisa que os argentinos acompanham? E o futebol? Então, nas Olimpíadas, o hóquei, as leonas eram as que estavam com... Tinha uma perspectiva, tá? O hóquei na grama, principalmente o feminino, né? Na Argentina, é bastante bom, tá? Eu não vi rugby, essas Olimpíadas, eu não sei como é que tá? Rugby, normalmente, assim, claro, você tira aqueles mega blasters, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e, eventualmente, França, ou coisa assim, a Argentina tá razoável, tá? Deve ser, normalmente, tipo assim, vai quinta seleção do mundo, uma coisa assim. Mas eu não vi como é que estava este ano, essa Olimpíada. Mas uma coisa que, assim, o que que eu noto? Claro, eu não estou lá, mas eu falo, eu vejo no meu grupo de primos também, né, que a gente se fala todo dia. Tem um acompanhamento, assim, tá? Sim, mas a impressão que eu tenho é que não é tanto quanto aqui. Aqui você respira Olimpíadas, fala de Olimpíadas até com, sabe, no ponto de ônibus, todo mundo. Lá, sim, tem uma coisa, porque o esporte na Argentina, e tem uma coisa que eu acho legal na Argentina, o esporte, ele é mais variado. Claro, o futebol é o mais popular, ok? Mas lá se joga tudo, se joga polo, hóquei, tênis, um monte de coisas. Tem uma desconcentração nas modalidades, tá? Mas este ano a Argentina não estava assim, com grandes expectativas de medalha, não. Não tinha grande esperança, não. Xará, só Uhum. concluindo, acho que Só, acabamos só interrompendo deixa, os Mas raciocínios. é deixa eu isso, dar uma já contribuída concluí. rápida aqui para Então, melhorar o humor. Né? Vocês falaram do skate, do surf. Tem um amigo meu que diz que esporte maconheiro, o Brasil ganha medalha. Skate, surf. Sacanagem, é Também, muita sacanagem. Os caras também são a muito, gente, né? Mas não deixa de ser engraçada a ideia, né? Se for esporte você não maconheiro aqui no viu, Brasil. A gente ganhou você quatro não, medalhas, pô, quatro medalhas. é, É, você não então, viu ali aquela analogia que o Gui fez lá no grupo, dizendo que, pô, quem domina a marcha atlética são os latinos. Eu falei, é óbvio, para rebolar é o latino mesmo. E, tá certo. esse negócio agora, só do. para fechar, É, antes de eu te interromper aqui, a população, né? O Brasil tão grande, onde já se viu isso aqui. Não, 200 milhões de brasileiros, quantos que praticam esporte? Você tira 100 milhões que estão ali próximo da linha de pobreza, eles não praticam esporte, estão na sobrevivendo. Então, se você vai tirando, assim, de fato, a quantidade de população no Brasil que é praticante de esportes e que pode vir a se tornar talentos e competitivos globalmente, é bem mais baixa. E para aí, quando você mim, pega um país rico, é outra conversa. para mim, nessa linha do que você está falando, por exemplo, é o caso desse rapaz da marcha atlética. Para mim, esse cara é um Pô, extraterrestre, esse cara, né? Porque, por exemplo, completamente. eu quando visitei a Costa Amalfitana, na Itália se pratica pra cacete esse negócio, né? Pô, eu tava contornando lá, os caras na estrada lá andando e tal. E aqui no Brasil eu nunca vi ninguém, eu nunca vi uma pessoa no Brasil. Eu já fui na cidade universitária, no Ibirapuera, um monte de gente correndo. Você tá no trânsito, passa o cara correndo, mas eu nunca vi ninguém fazendo marcha atlética. Vocês já viram? Eu nunca Aham. vi. Não, Então, para nunca mim, vi. esse cara, tipo, ele é um ET. Ele pousou a nave dele em algum lugar aqui no Brasil, escondeu, criou uma vida, apareceu aí, ó, ganha marcha atlética. Porque não é um cara normal, né? Então, assim, realmente tem umas coisas assim. Claro, eu acho que estatisticamente, se você tem uma amostra maior, a chance de aparecer alguma coisa ali, em tese, seria uma variável a favor. Mas realmente, eu vou ser sincero, assim, eu não tinha muita expectativa, porque no final das contas, acho que assim os atletas, salvo aquelas categorias em que de fato tem uma infraestrutura como o vôlei e tudo, né? Eu acho que a ginástica olímpica hoje já tem uma estrutura, mas ainda assim, se comparado provavelmente que é nos Estados Unidos é muito menos e tal. Então, assim, não dá para ter frustração, porque não dá para ter muita expectativa. Então, eu acho que no final, tudo, quando acabou a Olimpíada, o que a gente ganhou, acho que já tá, porra, para mim, vendo lucro, assim.
né? Pelo nível de Não, adversidade. e vamos chegar perto das 20 medalhas. Não vai esse. Acho que Sim, esse, o mas, por exemplo, tanto que vai ter menos ouro. Mas essa questão fica um detalhe, né? Se você consegue ouro. sim, Daria para chegar nas 7 que o Guterman falou se tivesse um pouco mais de sorte, tal, no mas, detalhe. mas você vê, por Mas no exemplo, final nos vai chegar Estados nas Unidos. 20. Nos Estados Unidos, a questão do esporte. O esporte é incentivado durante toda a vida do Nossa, jovem, na esporte é coisa universidade, séria. na escola e tal. Aqui no Brasil a gente não vê isso. Então eu não tenho. Esporte é recreação aqui. Então, assim, Na cara, escola, o esporte é recreação, Não, e a exatamente. né? criança. Via de regra. Não, e ainda tem gente que pede atestado para ser dispensado das aulas, né? Então, em termos de expectativa, para mim, qualquer coisa que conquista supera a expectativa. O que para mim, assim, é um pouco assustador, porque quando a gente fala nesses grandes eventos, né, tipo, lembra do padrão FIFA, né? A FIFA praticamente promove um golpe de Estado, toma a soberania do país, organiza. As Olimpíadas, historicamente, a gente sempre teve aquela coisa porra, da organização, né? Aí quando você pega um país de primeiro mundo como a França, e coloca atleta de triatlo para nadar num lugar sem a menor vulnerabilidade ao ponto de atletas Vai passarem dar na mal. merda. Eu não queria dizer isso, né? Mas num esforço Não, hercúleo, num mas esforço Porto, hercúleo, no esforço o hercúleo eu problema estava podendo justamente falar. foi o problema justamente foi a concorrenteza. Olha, você vê como, né, trocadilho sutil, inteligente, para, Esse foi, né? E aí você vê lá as camas de papelão. Aí você vê lá os ventiladorzinhos lá com quase que com um copinho de gelo. Então, assim, para mim ficou surpreendente que uma potência como a Menu França, vegano, né? Sem é, proteína. caraca, cara, um negócio para maluco. atleta. Você imagina um atleta que às vezes precisa preservar o nível de massa muscular, ser submetido a um menu vegano, à sua revelia, por conta de um politicamente correto. Então, sincero e francamente falando, nesse sentido, para mim, frustra um pouco, né? Então, assim, ó, em relação à performance brasileira, às vezes foi mal, foi nos esportes coletivos, né? Que normalmente futebol sequer se classificou, né? Interessante, né? Ganhou 2 vezes a medalha de ouro e agora sequer se classificou. O vôlei a gente sempre foi destacado, deixando a desejar. Mas eu acho que no resto tem uma compensação. O Márcio, né? Eu só falei um registro negativo para natação e atletismo, porque na natação nós nem passamos perto de ter medalha. Sim, A já menina da tivemos. maratona acabou engolindo água e tal, engoliu, né, na correnteza e tal, mas ela ficou em quarto, então quase lá. Mas assim, de alguma maneira é uma delegação que não tinha nem expectativa de trazer nada. Já E o tivemos outros atletismo, momentos, tem né? um nome realmente com grandes chances, que é o Alisson dos Santos, depois o resto, se vier, é lucro. Então Sim. é muito pouco, né? Eu acho que é pouco, já foi melhor. Mas no cômputo Sim. geral, você tem, né? Historicamente, você pegar, né? O Ademar Ferreira da Silva, João do Polo, Joaquim Cruz, mesmo na natação, Ralson né? Caetano, natação E tivemos nomes. Gustavo Borges, o recorde do Cielo, que se não me engano ainda se mantém, né? Então, realmente, nesse Sim. sentido, foi frustrante. Aí, só lembrando uma coisa, tem um esporte que é um esporte assim do povão mesmo, o povão adora, que é vela, né? Vela, é a primeira Olimpíada em não sei quantas que a gente não teve uma medalha e não passou nem perto. Não É passou nem verdade. perto. Eu Bom acho que registro. Também faz uns ficamos 20 devendo aí. anos, faz várias Olimpíadas. Agora, é que a vela você não pode. Agora, um detalhe importante: no Brasil, uma coisa que tem funcionado e está dando fruto são alguns projetos sociais, né? O do judô, né? Aquela Rafaela Silva, que é do projeto da cidade. Existe um projeto na Bahia com o pessoal do boxe, que tem dado esse ano, não deu, mas passou perto. E são esportes que dão medalha, né? Dão muita medalha. Agora, a história da vela eu lembrei hoje, porque todo ano a gente ganhava alguma coisa na vela. Esporte altamente popular no Brasil, não é? Os nossos milionários a gente podia confiar, pelo menos eles, a gente estava sempre no pódio, mas desse ano nem isso. Esse Bom, foi uma decepção grande mesmo. atendendo à demanda do nosso decano, dentro ainda do esporte olímpico, mas abrindo aqui uma aba
em particular, surgiu uma questão, né? Do esporte feminino, do futebol feminino, do... eu vou ser cancelado, do qual eu sou muito fã, que fica a dúvida é o seguinte, afinal de contas, o Brasil foi para o nível do futebol feminino está muito alto nessa Olimpíada, né? Basta ver como o Brasil foi classificado, né? Mas enfim, cada jogo é um jogo, ganhou 2 jogos importantes de forma surpreendente, né? Contra tudo e contra todos e está aí na final. E aí surge uma dúvida aí existencial, né? A Marta foi expulsa, deu lá talvez estivesse disputando o Taekwondo, provavelmente teria ganho ali uma luta ou talvez até uma medalha. Mas o fato é que expulsa e fora dos 2 últimos jogos, o Brasil teve 2 vitórias importantes. Então, assim, como eu vou começar pelo Xará, que está ali, não sei. Xará, e aí, com ou sem Marta? Tem que ser sem Marta, mas ela vai jogar. Quer dizer, o bom senso, você está dizendo o seguinte, que dados os últimos resultados, teria que ser sem É ela. assim, Mas pelo peso do nome dela, tem que jogar. vamos lá, eu vou colocar da seguinte maneira. É, se o Brasil começar sem a Marta, vai ganhar, porque eles estão levando a sério o negócio. Se a Marta entrar jogando, é que vamos representar aqui a rainha, tal. Estão mais pensando na promoção da pessoa do que no jogo. Então é isso. Para mim vai ser uma sinalização importante se a Marta não começar jogando. Mas eu acho que ela vai começar. Bom, hoje a seleção brasileira feminina de futebol tem um técnico. E eu não sei se eu, ao elaborar a pergunta, estarei cometendo algum tipo de machismo. Mas eu vou perguntar mesmo assim, Márcio, o técnico brasileiro será macho de não escalar a Marta? Rapaz, eu acho o seguinte, ele está com crédito enorme, tá? Tem um histórico aí que nem todo mundo sabe. No Mundial, que foi há 2 anos atrás, ainda era aquela sueca, a Pia Sundhage, que veio elevar o patamar. E ela, num determinado momento, ela entrou em rota de colisão com a Marta, com essa história já naquela época. E no último jogo que o Brasil precisava ganhar de 1-0 da Jamaica, ela não botou, ela botou a Marta. Ela não estava usando a Marta. Ela convocou a Marta como, né, aquela figura para entrar em determinado momento. Ela não estava colocando. E no último jogo, ela não foi macho o suficiente para barrar a Marta. O Brasil tinha perdido da França, precisava ganhar. Então já tem uma história a respeito disso. Tá? A Marta quer dizer, ninguém vai questionar a Marta, né? Lá, mas é mais ou menos o que acontece com o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa hoje. É aquele cara que entra, você espera, ela. O primeiro jogo contra a Nigéria, a jogada do gol foi um passe maravilhoso que ela deu, tá? Não, nenhuma outra faria igual ela fez. Mas, quer dizer, ela não. O time contra a Espanha e contra a França, o que que eles fizeram? Elas fizeram? Elas morderam o tempo todo. Foi um time assim, altamente competitivo e foi o jeito de ganhar. Tá? E com a Lorena no gol. Né? O detalhe que nós temos uma goleira que ninguém tem, que ela agarrou para caramba. Tá? Então, eu acho o seguinte: a lógica seria ele não colocar a Marta. Agora, eu não sei como é que ele vai conversar com ela, como é que vai ser essa situação. A lógica seria não colocar a Marta jogando, porque os resultados falam mais alto. Agora, se perder, ele vai apanhar de qualquer jeito. E não colocando a Marta, a Lacrolândia ainda vai em cima dele, porque tem essa história, que a Marta, né? Era, É é isso, que nem Mas, no que nem final tirar o aí, Ronaldo, nem tirar o Ronaldo da mas final, né? Tirar o Ronaldo, é, que nem cobrarem do Zagallo não escalar o Ronaldo na final. Pô, o cara disse que tá é, bom, eu não vou escalar o Ronaldo. Tem que ser louco, né? é, E não você, sei. Nora, vai. mas se ele colocar a Marta, a Lacrolândia elevado a -1, também vai cair em cima dele. Então, ele está lascado de qualquer jeito. Ele está lascado. O Então, único você jeito dele é acha o ganhar quê? a porra do jogo, não tem Vou jeito. aproveitar que a bola tá com você, Vitor. Você acha o quê? Ele tem que colocar ou ele não tem que colocar? Não, não pode. Deixa ela no banco, quietinha. Só que ele vai colocar. Você imagine,
é, você imagina o Brasil, o Neymar na próxima Copa, já meio decadente, vai ser a mesma coisa, vai ser meio parecido. Neymar com 34 anos, já não está no seu auge. Pô, coloca o Neymar, vai com o Neymar, vai ser Neymar, vai ser aquela coisa. O Cristiano Ronaldo é a melhor analogia. Ele não deveria ser titular de Portugal. Ele atrapalhou Portugal. O que Eu Atrapalhou. acho você que acha, aqui. Nora? Coloca ou não coloca a Marta? Então, eu acho que, desculpa, eu acho que não deveria colocar, mas eu não sei se o Juca Kfouri vai permitir, entendeu? Eu acho que ele não vai deixar. Ele não vai deixar, entendeu? Agora, vamos ver. O técnico era do Corinthians, né? Vamos ver se um cara que estava acostumado a brigar com a Gaviões vai brigar com o Brasil inteiro agora, né? Não sei, não sei. Vamos ver até onde vai a, a Mas não é o coragem. Brasil inteiro, esse que é o ponto. Então, Você olha, sim, fato. né? Você tem muita. Eu ouvi vários de comentaristas mesmo, da Globo, inclusive, dizendo que talvez seja o caso de deixar a Marta no banco. É o famoso uma coisa é uma coisa, outra coisa é o seguinte, discutivelmente a qualidade da trajetória da carreira da Marta, indiscutível, é uma unanimidade na história do futebol feminino. Agora, obviamente, a performance dela hoje não vem sendo a mesma, e aí o que que acontece? Quando a Marta está em campo, o time tem que jogar para a Marta. A Marta não é e nunca será mais uma jogadora. Então é uma questão seguinte, jogamos para a Marta, e aí vai depender do quão a Marta está efetiva, ou, na ausência dela, vamos fazer aqui um futebol coletivo, fechar a casinha, todo mundo para trás da linha da bola, mordendo, marcando. Essa que é a grande questão. E aí a realidade se impõe, né? Os dois últimos jogos, o Brasil fez o jogo do time que não tem uma grande estrela, e quando um time não tem uma grande estrela, o que que acontece? Prevalece o conjunto. Então, nesse sentido, pô, você ter uma Marta no banco é uma baita carta na manga para um cenário adverso qualquer, pô, tá faltando 15 minutos, tá no 0-0, vamos tentar apostar ali no talento dela, ok, mas tem que começar o jogo igual. E se começa com a Marta, o jogo não começa igual, porque pela idade, pelo vigor físico dela, que não é mais o mesmo. Então, uma coisa é a carreira dela, é os méritos que ela tem, independente dos posicionamentos. Não me agrada muito esse negócio de querer lacrar, até porque o atleta se coloca numa posição de ganhar a simpatia de uns contra a de outros, e se ele está num clube, ok, mas representando um país não deveria ser assim. Então, eu acho que esse cara não vai colocar Marta, ela vai ficar no banco, e ali, dependendo do desenrolar da partida, se tiver ali uns 2-0 no final, ele coloca ela lá, em respeito à trajetória dela, a carreira dela, o que quer que seja. E concordo com o Márcio, né? O time de futebol feminino que tem uma goleira boa tem uma vantagem, porque as goleiras de futebol feminino, a meu ver, seguem sendo ainda assim o tendão de Aquiles do time de futebol feminino, né? É ali que está o desequilíbrio, né? É no gol, porque quem já chutou uma bola na vida sabe, né? Se jogar com goleiro é uma coisa, se jogar sem goleiro é outra. E basicamente os times de futebol feminino acabam jogando sem goleiro. Então, assim, uma coisa é você ter um goleiro, perde uma bola, desarma, o cara vai lá, tal. Agora, jogar sem goleiro, e essa menina brasileira realmente ela é diferente. Vamos ver. Eu, particularmente, acho que assim, o Brasil ganhar uma medalha de prata, tendo feito uma campanha que entrou quase de favor, já é sensacional. Se ganhar de ouro, então Deus e livre. Agora é aquela história. Tomara que ganhe de ouro, porque aí vai ficar faltando 5 Copas do Mundo e mais uma medalha olímpica, né? Porque eu vi esses dias uns comentários bem de, ai, elas resistiram 16 minutos contra a França, e os meninos só 4. Filha, vai ganhar 5 Copas do Mundo e mais e 2 medalhas de ouro, depois vem encher o saco, né? Baixa a bola aí. E assim, ó, 95% dos admiradores do futebol feminino, eu arrisco dizer, nunca assistiram mais do que, eu não vou dizer um, vai, para ser generoso, 2 jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nunca, nunca, Vitor. Nunca assistiram, nunca assistiram. Eu faria um teste com esses admiradores. Explica a lei do impedimento. Se conseguir explicar, aí pode opinar. Fala, fala, Marcelo. Não, não, é só para dizer o seguinte, olha, não vamos nos iludir.
o time americano é franco favorito. Ah, O sim! time americano é muito melhor que o nosso. Os Estados Unidos têm uma tradição de futebol. Então, quem está achando assim, não, agora nós vamos ganhar, o Brasil é zebra. Agora, era zebra nos outros dois, deu certo, mas Sim. a chance é muito Não, pequena. já foi longe demais. É muito Classificou de. pequena. É, que Já ninguém foi fala, longe demais. classificou Agora, de favor. tem maluco que não conhece futebol feminino, que se ganhar vai meter o cacete. Ah, mas tá bom, como é que perde? Amarelou, aquele papo, né? Não, os Mas caras já os Estados fizeram Unidos demais, são entraram franco de favor. favoritos. Chegaram aí Franco de favorito. favor. Bom, já decidimos aqui, vou mandar a cópia do Mas programa lá para o só técnico. antes de mudar de assunto, eu acho que essa questão de começar ou não, dado que hoje se permite 5 substituições no jogo, você pode trocar metade do time. Não está perdendo esse negócio de ser o titular. Você pode usar 15 jogadores, você muda 5. Quase todos os técnicos fazem uso das 5 substituições hoje. Pelo menos eu vejo isso no brasileiro. Todo mundo usa os 5, porque o jogo tem uma pegada muito mais intensa e tal. Então, não começar não é nada demais. Em tese, o cara poderia falar, ô, Marcos, fica tranquilo aqui, segundo tempo tá aí, pode ter prorrogação, vou te poupar. Se ele não fizer isso, ele é um amarelão. Bom, vamos então agora sair um pouquinho. Eu acho que se a gente fizer. Deixa eu pensar aqui, eu acho que dá. Bom, como nós estamos falando de esporte olímpico, e o boxe é um dos esportes olímpicos, no boxe, né, tem sempre aquela expectativa do nocaute, né? Se vai cair ou não vai cair. Então vamos voltando aqui, né, pro lado de cá do mundo. E aí, Xará, vamos fazer um bolão aí. O Maduro cai ou não cai? Não, Não cai, né? não, não. Assim, vamos lá. A única chance dele cair é o exército trair, né? Então ele Sim. precisa, de alguma maneira, alguém precisa roer a corda. O candidato da oposição deve estar tentando, porque senão vai ser um novo Guaidó. O cara tem apoio É, político dos Estados Unidos, tá, mas esquece. Além disso, China e Rússia, principalmente China, está apoiando o Maduro. Então, esquece, não tem e o chance. próprio candidato eleito e o próprio candidato da oposição, ele é quase que um candidato laranja, né? É quase que um É, candidato testa de ferro, né? o Guaidó era um cara, né, que representava tal, e essa moça, né, a Corina também, mas ele não. É. Enfim, não tem chance. Você acha, Márcio, que o Maduro cai ou não? Não, eu sigo o relator. Eu acho que é isso mesmo. Ele não vai, quer dizer, a não ser que haja uma mudança de cenário muito grande, né, eu acho que ele não cai. Não cai, vai se segurar. E Nunca teve tão frágil, mas ainda se segura no galho. também tem essa sensação, vou dizer depois o porquê. E você, Nora? Também, em condições normais de pressão e temperatura, ele fica. Só que realmente está cada vez mais enfraquecido. E é engraçado, e ele está enfraquecendo os apoiadores dele fora da Venezuela. Então, ele está arrastando com ele, bom, o Lula, a diplomacia brasileira, o Petro também vai acabar caindo nessa, e ao mesmo tempo ele está levantando a bola de outros, e aí sim eu digo, uso a palavra estadistas, porque eu acho que ele é, de um Boric da vida, por exemplo. Tá? Então, eu acho que como resultado, Noves fora, a gente tem que se consolar com isso, né? Mas eu acho que ele continua. E Infelizmente, eu você, acho que Vitor, acha que continua ou cai? Acho que a questão toda é o timing, né? A pergunta é só, cai até quando, né? Nos próximos 12 meses, com certeza não. Então Mas nós como ele vai temos. enfraquecendo, vai definhando, em algum momento lá na frente, pode ser que alguém simplesmente fale assim, o exército fala assim, chega de você, meu caro, vamos, você tá fora. Então, esse é um daqueles raros momentos em que, com um colegiado todo presente, participando da votação, chegamos à unanimidade, porque eu também acho que não cai e vou além. Eu acho que o tempo joga a favor do Maduro. Quanto mais ele vai conseguindo empurrar, mais vai baixando a temperatura, mais as coisas vão se acomodando. A chave de tudo está no que o Xará falou. Enquanto ele tiver o apoio do Exército, ninguém vai se meter a besta de entrar lá na Venezuela. Uma coisa é você encostar no Panamá ali de madrugada, prende ali o cara e leva embora,
joga um dinheiro ali e está tudo resolvido. Outra coisa é a Venezuela, que já é um país que tem uma população maior, uma extensão territorial maior, não é uma coisica qualquer. Então, acho que o tempo joga a favor do Maduro, está mais do que escancarado que essas eleições foram fraudadas, que o que tem ali é uma ditadura, que essa é uma eleição fake, tipo eleição na Coreia do Norte, para tentar legitimar um regime. Então, acho que o tempo está totalmente favorável com ele. Esse negócio de, com o tempo a situação piorando, mentira, basta ver o que está acontecendo em Cuba, né, que até hoje vive um regime ditatorial, uma ditadura militar, né, um único partido, sem liberdade de expressão. Acho que não vai mudar porcaria nenhuma, e talvez a única chance é ser assim, nos Estados Unidos da vida, né, financiar ali uma rebelião militar, a oposição se dá algum tipo de salvaguarda, que não haveria nenhum revanchismo. Eu acho que só isso para justificar que assim que o oficialato venezuelano abra mão de apoiar o Maduro, porque eles estão numa posição vantajosa, eles são a elite do país, para eles é que são destinadas as melhores condições, e eles também, assim como o Maduro, temem um revanchismo, né? Talvez em algum momento, se uma Espanha da vida oferecer um asilo político para o Maduro, se ele tiver algumas garantias em relação ao seu patrimônio pessoal, mas agora eu acho que ele está cozinhando o galho e isso é favorável a ele. Bom, fizemos a rodada, hoje nós falamos bastante aí da Olimpíada, não poderia ser diferente. Eu queria agora começar com a nossa bola dentro, nossa bola fora e as dicas. Vou começar pelo Vitor. E aí, Vitor, qual que é a sua bola dentro, qual que é a sua bola fora e qual que é a sua dica? Eu acho que a bola, ainda vou voltar para a Olimpíada, né? Bola dentro para a ginástica olímpica, bola dentro para o judô, bola dentro para o skate. São as três modalidades que, de fato, se destacaram, né? É, e trouxeram boa parte das nossas medalhas, que se for olhar 10 das 15 então, dentro de um ambiente adverso em termos de incentivo e tudo mais, né? A gente já sabe dessa história. Bola fora, estou pensando que deve ter tanto que a gente nem lembra. O Lula não falou nada nessa semana, né? Não falou, não abriu a boca, ficou quieto, não Ai, tem falou nenhum. bobagem, sim. Falou? Falou Nem, bobagem. nem sabe Mas mais, né? já é default isso. Não, ele falou que o Nordeste estava cansado de exportar empregadas, que agora queria exportar gente inteligente. Nossa Senhora, Eu não me falou lembro se o isso? objetivo foi Meu Deus exatamente do Foi, céu! esse. foi nessa linha aí. Foi nessa linha. Essa é a bola fora. Essa tá dada. Já, Nora me salvou aqui. E você, Nora, E qual eu que é a sua bola? não tenho dica. Não Não tem tenho dica. dica. Não. Qual que é a sua bola Eu, fora, bom, a eu sua vou, bola dentro? então, eu vou pular essas falas magistrais, né? Enfim, então vou falar outra coisa. Então, bola fora, para, de novo, a organização das Olimpíadas, mas também tem um pessoal aqui no Brasil que está dizendo assim, mas estão comparando, nós também temos o Rio Tietê aqui também, que está poluído, não sei o quê. Só que ninguém mandou atletas internacionais nadarem no Tietê, né? Já no Rio, com a Baía de Guanabara, que teve algumas provas, foi um furdúncio, e não estava tão ruim, aparentemente, quanto está o Sena, tá? Então, bola fora para a organização por todas essas coisas lá de comida vegana, na medida do possível, sem ar-condicionado, cama incômoda, tá? Mas também vamos separar as coisas, tá? Tudo bem, o Rio Tietê está poluído, não deveria estar, mas ninguém fez uma prova e mandou dezenas e dezenas de atletas profissionais internacionais nadarem no Rio Tietê, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Primeiro, bola dentro. A Justiça Argentina condenou 4 ex-diretores do INDEC. O INDEC lá é o Instituto de Estatísticas e Censo, né? Equivale ao nosso IBGE aqui, que já faz uns quase 20 anos, mais ou menos, não tem absolutamente nenhuma credibilidade. Se eles falassem que a inflação era 5, podia ser 0 ou podia ser 50. Então, ninguém acredita. Demorou muito, mas julgaram esses 4 e foram condenados à prisão, tá?
Então, acho bola dentro, sim, porque cada vez que você frauda números desse tipo, você está direcionando erradamente todas as políticas sociais de um país. Tá? Então, assim, é muito sério isso. Então, eu acho que foi bom que tivessem feito isso. Ainda deve ter mais gente a ser julgada, tá? E espero que realmente cumpram as condenações. E dica, um filme que eu vi faz uns 2 dias, é um filme de 2018, 2000, não, um pouco mais. Enfim, chama Escândalo, tá? Eu vi no, agora não lembro se na Gabriel Matos, acho que foi na Gabriel. É a história verídica do diretor da Fox News, que foi julgado por assédio, mas vamos lá, assédio de verdade, tá? Não é, ele segurou meu braço sem a minha autorização prévia. Não, o cara pegava pesado, pesado mesmo, tá? Então, a história do escândalo, a história é legal, agora os atores são fantásticos, tá? O próprio editor é o John Lithgow, que está sensacional e que tem umas frases assim lapidares. Tá? E tem a Nicole, aliás, para quem gosta de mulher bonita, tem a Nicole Kidman, a Charlize Theron, a Margot Robbie e mais um monte de gente muito, muito boa. Tá? Vale a pena, interessante. E você, Márcio? Olha, bom, bola fora no sentido literal da expressão, né, vai para os batedores de pênalti do meu time, né, do Grêmio, que conseguiram ontem, né, fazer uma proeza, né, perderem 3 pênaltis seguidos, sendo 2 por cima da trave, e assim, parecia chute de futebol americano, era muito por cima da trave, né? Então, literalmente, bola fora. Outra bola fora, essa mais sutil um pouco, né? A Lacrolândia se supera, né? Essa história dos estadunidenses e tal. E um dos dogmas da Lacrolândia é meritocracia. Eles odeiam meritocracia, eles são contra a meritocracia. A Fabi, que é a líbero da seleção de vôlei, a melhor líbero de todos os tempos e tal. Ela é ótima comentarista de vôlei, ela foi uma jogadora maravilhosa, mas ela assumiu a cultura lacradora de uma forma incrível. E teve uma série que o Sport TV fez, As Bicampeãs, que foi com as jogadoras de vôlei que foram campeãs em 2008 e 2012, depois de um vexame em 2004, que elas perderam um jogo emblemático para a Rússia, né? Estava 24-19, enfim. E a Fabizinha estava. E aí ela está falando, mas só que ela, né, quando ela fala de vôlei, é maravilhoso, ela entende pra cacete e tal. Mas o Lacrolês tomou conta dela. E aí, no meio da conversa, são várias jogadoras, ela, a Thaís, a Paula Pequeno e tal, Sheila, ela largou uma assim que é incrível. Ela diz, não, eu não acredito em meritocracia, mas no esporte de alto nível, talvez tenha um pouquinho de meritocracia. Cara, eu quase pulei da cadeira e quebrei a televisão. Eu digo, pelo amor de Deus, posso falar uma palavra? Puta que te pariu, pelo amor de Deus, cara. O Você vê que esporte de é alto doença, né? nível É tem doença. alguma Tem que ser. meritocracia. Alguma. Vai pro diabo que te carrega. É pura meritocracia. Por isso que o esporte é legal, é meritocracia 100%. Mas Né? Não interessa de quem você é filho, qual é a tua classe social. Se você for bom, você se destaca. Então, cara, essa frase ficou na minha cabeça, está uma semana, eu digo, eu tenho que colocar em algum esgoto isso aí. Eu tenho que jogar para fora. A bola dentro, né? Bem ou mal, quer dizer, contudo, é das gurias do futebol, pelo amor de Deus. Quer dizer, elas, né, desacreditadas, totalmente fora do par, conseguiram ganhar 2 jogos, né? Sabe Deus como, mas ganharam, tiveram uma raça espetacular, lutaram. É, e agora, domingo, sábado, eu acredito que vão perder, mas é uma medalha merecidíssima. Se ganhar, então, melhor ainda, tá? E dica não tem, dica não tem. é, você, Xará, E aí, não, putz, deixa eu. Eu vou ter que aproveitar essa deixa aqui do Márcio, porque eu estava assistindo a Fabi, ela está fazendo o programa com o Rezec, né?
Isso. Outro no Sport lacrador. TV e tal. Então, e aí ela solta o estadunidense assim, como que não quer nada, né? No meio e tal, a equipe estadunidense. E aí, num dos programas, tinha uma outra jogadora de vôlei, Ana Paula Paula. Piquet. Isso, exatamente. E aí, eu não sei se você estava assistindo esse programa, mas ela estava. E aí ela ia falar da equipe americana, tá? Então, porque a equipe americana. Não, eu posso falar americano? Qual é a outra palavra? Aí a, aí a Fabi fala estadunidense. Ah, estadunidense, né? Um pouco assim, qual que é a outra palavra mesmo? Meu Deus. Aí, Bizonha, Mas né? aí assim, nós temos foi temos que sensacional, porque ela fazer. Esse é falou ridículo, americana né? tão Mas é naturalmente, normal, é né? É natural. claro, pô. É. Inclusive, o letreiro embaixo, equipe americana se classifica para É pegar o lógico. Brasil e tal. É assim, Não, e a tem uma coisa. invenção, e a menina ela foi tão pura, né? Porque ela fez a pergunta sincera, falou assim, que é Ô, mesmo? Xará, essa, É outra palavra. Xará, essa pureza que você diz aí me lembra uma música do Língua de Trapo que dizia assim: Eu amo esse homem, Deus sabe como que, me deu casa e comida e uma estrela do PT. Eu gostei tanto dele ter me dado a estrelinha que ontem comi ela no almoço com farinha. Porque essa música dizia, contava a história de um cara militante apaixonado por uma moça absolutamente alienada. E ele, no auge da sua militância, deu para ela uma estrelinha do PT e ela pegou e comeu aquela estrela, né? Então é bem isso aí, né? Essa É, cara, doutrinação que propicia esses momentos cômicos para gente. Deixa eu só falar então uma vamos lá, coisinha, deixa. só Claro, uma coisinha, Sim. Gutermann. Falando de estadunidense, eu até comentei isso com o Márcio hoje. É. Tem um erro crasso nisso. A Lacrolândia não tem, às vezes, muitas vezes não tem cultura mesmo, né? O nome do país, do México, Estados Unidos Mexicanos. Então, você chamar um país, de um cidadão de estadunidense, ele é da onde? Dos Estados Unidos da América ou dos Estados Unidos mexicanos? Então, assim, eu me divirto com isso, sabe? Porque não faz É como, sentido, é impreciso. Não, como diz o É nosso o amigo nome impreciso. é Gui, América. nós todos torcemos pela República Federativense na Copa do Claro. Mundo, que somos nós, né? A Então, República porque o nome é Federativense. que, quer queira, quer não, o nome dos Estados Unidos é América. Estados Unidos é um acidente. É, É um acidente. O nome é América. é o Você vai para a regime América. federativo, é que nem ao invés de basicamente. chamar nós de brasileiros, chamar a gente de repúblico federativos. Exato, exato. Os Isso. Estados Unidos é, né? Os repúblicos É só porque os Estados federativos. Unidos, mas é da América. Ah, mas é porque a gente também é América. Sim, só que o nosso nome não é América, o nosso nome é Brasil, o nome deles é América. É. É É. América. E o Infelizmente ou México, felizmente, sei Estados lá. Unidos Enfim, mexicanos. mas obrigado, Márcio, pela deixa. Eu queria dar. Bom, primeiro, está aqui, eu coloquei seleção brasileira, tem duas bolas dentro e nenhuma fora, tá? A primeira bola dentro para a seleção brasileira, concordo com o Márcio, eu acho que realmente essas meninas se superaram, quer dizer, muito acima das expectativas, e se vier o ouro, então, glória, né? Mas a prata Nossa. já é muito bom. E minha outra é para Simone Biles, que está aí na foto que eu coloquei, quer dizer, Não, uma Rebeca. atleta que. Não, Rebeca ou para Simone Biles? Simone. A Ah, Simone que faz entendi. A minha bola dentro vai para Simone, por causa dessa foto. Porque a pessoa que perdeu, acabou de perder uma medalha, poderia estar chateada, poderia e tal, e ela, muito esportivamente, faz um gesto tem uma certa graça, né? Sim. Afinal, até um exagero, mas é um pouco, poxa, estamos aqui na Olimpíada e quem quer que ganhe a medalha tá ok, Mas você né? falou uma Então, coisa eu legal, acho Xará. O que eu percebo aí nas meninas, que existe uma camaradagem entre elas, né? E não sim, necessariamente só entre as brasileiras e americanas, mas todas elas em geral. Tem uma certa torcida conjunta para que todos elas vão bem, né? E indo, quem ganhar, e ganhou, aí mas fica na mão do juiz, o juiz é tem que uma vai, né, camaradagem decidir. ali, né?
tem uma camaradagem. Então, para Simone Biles, a minha outra bola dentro. E a minha dica é para um filme que eu assisti esse fim de semana chamado Camaleões, tá no Netflix, é um policial. Com o Benício Del O Toro, né? roteiro, isso, Muito bom. bem, assim, o roteiro, você já desconfia, mas ele é muito bem conduzido, né? Sim, Então, é um crime que tem lá o detetive lá da delegacia tal, que vai atrás, começa a cavucar tal, e vai descobrindo outras coisas, né? isso aí. Então, é bem conduzido, é muito bom. Ó, para compensar que eu não tenho dica, eu vou dar bolas fora olímpicas, bolas dentro olímpicas e também as bolas fora usuais. Bom, a minha bola fora usual vai para Rosângela Moro, né? Que criou domicílio eleitoral em São Paulo, foi eleita e já mudou seu domicílio eleitoral para onde de fato ela vive, que era no Paraná, para poder ser candidata a vice-prefeito. Mas do mesmo, né? Mostrou aí que ela vem fazer as mesmas práticas que todo mundo. Eu acho que ela até teria o direito de vir mudar o seu domicílio eleitoral para cá, mas uma vez eleita, deveria honrar, né, e seguir no mandato que ela recebeu e não fazer isso. Então, para mim, minha bola fora. A minha bola fora olímpica, para as condições do Rio Sena, que submeteu atletas de altíssima performance que se preparam durante um ciclo olímpico, né? Um atleta de alta performance, a gente sabe, se expõe a um nível de desgaste, de investimento, de tempo, de tudo. O mínimo que essas pessoas precisam, mínimo, 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 é de algum nível de respeito, né? Por todo o seu empenho. Qualquer atleta olímpico que está ali representando um país, ele concluiu um ciclo de grande dedicação. Então, é assim, literalmente o fim do mundo. Deveriam ter escolhido outro lugar, cancelado, mas assim, uma vergonha inominável. Então, bola fora. Bom, a bola dentro é o seguinte: vocês estão vendo ao fundo aí essa foto do Palácio do Planalto, que eu mesmo tirei de dentro do prédio do Congresso Nacional. Eu tive nos últimos 2 dias em Brasília, num curso de imersão política, e assim, eu estive no ventre da besta, né? Então, eu vou contar uma historinha rápida que foi a seguinte: eu, na primeira atividade do primeiro dia, eu fui levado para uma autarquia, né? E ali eu não entendi, falei, meu, por que que eu tô aqui, né, cara? Que bosta, né? Aqui é a máquina da Xerox, essa aqui é a Maria, a recepcionista, essa aqui é a Joaquina, que cuida aqui da faxina. Aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo, e a certa altura fomos levados ali para um auditório, e ali naquele auditório passaram um vídeo institucional, e sempre falando muito, nosso presidente fulano. Eu não vou especificar porque eu não quero constranger as pessoas que organizaram o curso e, na melhor das intenções, nos levaram para conhecer aquela autarquia. E, ao final, pelo menos para mim, teve um sentido que naquele momento eu não percebia, que era o seguinte, aí, no final, bom, então vamos abrir para algumas questões, e eu coloquei lá uma questão óbvia, que se eu disser aqui qual é, vou matar, que vocês vão matar do que eu estou falando, mas e que a resposta ela veio com uma carga ideológica absurda, ignorando o fato de que, em sendo uma agência de fomento de uma determinada atividade, ela deveria ter como posição oficial buscar a melhor situação para que aquele segmento da economia produzisse, trouxesse para o país a maior quantidade de empregos e retorno. E aí você vê que realmente ali onde eu estava era o ventre da besta do pensamento estatista, ideológico, atrasado, mofado. E aí eu entendi o porquê que eu estava ali. Porque veja só, a gente pode, eu fiz essa alusão, a gente pode assistir o Big Brother com um olhar raso, como a fofoca instantânea, ou a gente pode dar uns 2 passinhos para trás, aumentar a angular e assistir o Big Brother como uma dinâmica, porque a certa altura, né, especialmente quando está fora do ar, as pessoas começam a baixar a sua guarda, mostrar quem elas são, então dá para olhar como algum experimento. E foi exatamente isso. Eu me dei conta que aquela visita me permitia perceber o Estado brasileiro no seu estado puro, né? O que é absurdamente assustador, porque afinal de contas éramos nós que estávamos pagando tudo ali. Então, essa foi a bola. Então, isso tudo para explicar o porquê da minha bola dentro. Minha bola dentro é para a Frente Parlamentar Agropecuária. Eu também fui visitar esse pessoal, essa frente parlamentar
tem aproximadamente 300 e poucos deputados, de vários partidos e que atuam nas pautas que dizem respeito ao agronegócio, né? Essa frente parlamentar, ela não defende, ela não atende empresas, mas ela atende associações setoriais. E ali o que eu vi, sim, foi um trabalho extremamente profissional, sério, levantamento de dados, projetos para fazer, né, para destravar, para gerar liberdade econômica para um setor que carrega o país nas costas e que, a meu ver, né, tem uma importância muito relevante. Então, a minha bola dentro vai para a frente parlamentar agropecuária e agradeço pela oportunidade que tive de visitar. E a minha bola dentro olímpica, apaixonado que sou pelo tênis e fã dele, de quem eu já tive uma oportunidade de tirar uma foto lado a lado e bater um papo durante uns 20 minutos lá em Roland Garros, para o Novak Djokovic, que de tudo que tinha conquistado, né, faltava a medalha olímpica e depois, se não me engano, na sua quinta Olimpíada, ele consegue finalmente essa conquista e comemora essa conquista com uma emoção contagiante e indo até a sua família. Então, mesmo um cara que já, pelos seus números, pode ser considerado o maior jogador de tênis da história, com todo respeito ao Nadal e ao Federer, que eu sou amante do tênis, mas os números estão aí, ele deu uma relevância muito grande e tem uma postura pessoal de independência e de simpatia muito grande, então a minha bola dentro fica aí. E a minha dica fica o seguinte: ainda dá tempo de assistir o segundo tempo de Goiás e São Paulo, o que vai sacramentando a classificação do supercampeão brasileiro, né, em território nacional. Quem manda é o tricolor. Para aqueles que não sabem, ao final do ano, o campeão da Copa do Brasil disputa diretamente com o campeão brasileiro a condição de Já te supercampeão brasileiro. avisaram que o posto de campeão da Copa do Brasil já está ocupado pelo Vasco, não? Então, É. até chegar esse dia, e mesmo quando chegar esse dia, até que a Supercopa seja disputada, o São Paulo segue sendo supercampeão brasileiro. Meus amigos, é Só sempre muito. falar, Ah, diga. bola dentro para o Oráculo. Acertou os oito times da quarta de final Verdade. da Copa do Brasil. 100% de acerto. Então, 100. vamos ver como é que vai esse aproveitamento até o final. Meus Eu, amigos, não, estou torcendo, inclusive, para o São Paulo, que já classificou, pegar o Flamengo nas quartas. Vou torcer muito, porque o Flamengo, com a ajuda da arbitragem, tudo que a gente já sabe que rola, ele só o São Paulo, que é pai do Flamengo, só o São Paulo para eliminar o Flamengo. Não quer dizer que o São Paulo seja o campeão, mas se o Flamengo pegar o São Paulo, eles vão sair. Se o Flamengo pegar qualquer outro time, eles passam o freguês de trator. caderneta, né? Freguês de caderneta. Freguês, freguês. Vieram esses dias aí no Morumbi, no Brasileiro, 3 pontinhos garantido, não tem mistério. Minha gente, sempre muito bom estar com vocês, ficar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. Acho que era assim que a Xuxa dizia. Mas até semana que vem aí, um abração para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijos. Valeu. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.